Twitter, no rádio e também no Panflix, que é o aplicativo da PAN. E vamos falar agora sobre pandemia, vacinação, toda essa circunstância que continuamos enfrentando. São Paulo anunciou hoje mais restrições agora, restringindo a circulação a partir de sexta-feira, entre 23 horas e 5 horas da manhã. E vamos falar sobre esses assuntos com Rosana Richman, que é coordenadora de infectologia do Grupo Santa Joana. Doutora Rosana, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Denise? Bom, doutora Rosana, situação bastante complicada. São Paulo chegando aí a mais de 6.600 leitos de UTI utilizados. Então, daí essa restrição de circulação noturna, tentando pegar principalmente as aglomerações, não é? As festas, esse seria o grande alvo, não os trabalhadores que precisam mesmo circular durante a madrugada, não é? Exatamente. A restrição maior é para... Assim, de tudo que a gente aprendeu nesse ano de pandemia, Denise, o que mais a gente sabe é a forma de transmissão do vírus. E visto que neste momento a gente ainda não tem nenhum antiviral que seja de fato efetivo, a gente não consegue vacinar toda a população num espaço curto de tempo, nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos em termos de transmissão. E quando eu conheço um vírus e sei como ele é transmitido, eu sei como eu faço a prevenção. Então, especificamente para o novo coronavírus, a gente sabe que a falta de distanciamento físico, eu não falo de distanciamento social, não gosto dessa palavra, porque nós estamos longe, mas nós estamos uma do lado da outra agora. Então, a falta do espaçamento físico e, lógico, a falta de barreira, que no caso seria o uso da máscara, é isso que favorece a transmissão do vírus. Então, essas medidas mais restritivas estão baseadas na forma de transmissão do vírus. Agora, doutora Rosana, fica muita preocupação com relação às variantes também, e a senhora como coordenadora de infectologia tem notado alguma diferença em São Paulo, por exemplo? Tem chamado a atenção o tempo que as pessoas estão ficando a mais internadas, o que também leva a uma ocupação maior. Tem algum procedimento diferente? Olha, as variantes, o que já está muito provado com ela, sem dúvida, é que a transmissibilidade é muito maior do vírus com essas novas variantes. Em relação do ponto de vista de gravidade da doença, isso nós ainda estamos avaliando para ver se realmente essas novas variantes, elas além de terem mais pessoas infectadas e com isso fazem com que mais pessoas necessitem de terapia intensiva e de hospitalização, se elas vão ficar mais tempo sob essa terapia intensiva e, com isso, ocupando leitos e vagando menos leitos para os próximos pacientes chegarem. Eu acredito, Denise, que muito mais do que isso, as novas variantes nos preocupam em relação à transmissibilidade mesmo, e ter um número muito maior de pessoas infectadas e, com isso, a gente ter uma disponibilidade menor de leitos. É isso que mais me preocupa em relação às novas variantes. E tem chamado a atenção em todos os feriados, isso acontece logo na sequência, né? Nós tivemos no final do ano, mesmo em alguns feriados do ano passado, quando se tinha uma situação um pouco melhor em termos de evolução da pandemia, e agora no pós-carnaval, que era para não ter tido carnaval, não é? Não teve, né? Na prática não teve, aliás, na teoria não teve, na prática, infelizmente, a gente viu que as pessoas se deslocam, as pessoas se aglomeram. Eu acho que você se deslocar para algum local, nem acho que é tão problemático. O problemático é você não cumprir aquelas regras básicas, daí isso não dá, porque com isso você acaba vendo, e a gente está vendo o reflexo já da consequência do feriado do carnaval. Não houveram grandes aglomerações como a gente vê no carnaval, mas indiretamente, seja nas festas de final de ano, seja nas festas de... Hoje eu ainda estava falando com uma paciente de Lisboa, lá em Portugal, foi a mesma situação. Portugal no final do ano. Portugal foi um ano excelente em 2020. Chegou no final do ano, eles liberaram para as festas de final de ano. Explodiram os casos em janeiro. Então, é uma consequência, infelizmente, quase que natural, que a gente tem falado. A gente está cansado do vírus, mas ele não se cansa da gente. E às vezes as pessoas acabam relaxando um pouco até com familiares, né? É uma coisa complicada no ambiente de trabalho, não é apenas em aglomerações, é a questão da máscara, né? De repente a pessoa acha que está tudo bem, que já passou pior, estou tomando cuidado, eu não estou contaminado, você não está contaminado e de repente está correndo risco.
É isso mesmo, porque esse vírus, ele virou uma pandemia pelas características dele. Ele tem uma característica que você, até cair sua ficha de que você pode estar infectado com o vírus, já passaram 2, 3 dias. Por que eu estou te falando isso? Porque as histórias que eu ouço no consultório são sempre as mesmas. Então, a pessoa começa com uma dor de garganta, mas refere que tomou gelado na véspera, refere que dormiu com ar-condicionado. Então, você não associa aquela dor de garganta, a dor de cabeça, mas eu bebi um vinho na véspera. Então, até você associar o seu quadro clínico a realmente a doença e a partir daí fazer o isolamento e proteger o resto da sua família, você já disseminou esse vírus. Esse vírus tem uma característica que nos primeiros dias da infecção, ou até um pouquinho antes, né, no pré-sintomático, é o período que você mais transmite o vírus. Então, ele, com essas características, o danado aí consegue se disseminar de uma forma fácil, porque todo mundo entra no isolamento a hora que recebe o exame positivo. Só que aí nós já estamos falando no 3º, 4º dia da doença. Agora, aproveitando, doutora Rosana, qual seria a sua recomendação para a pessoa fazer testagem? Né? Já entre isolamento, quando tem algum desses sintomas, mesmo não levando a sério, qual o prazo para ela fazer o exame que possa detectar se de fato ela está doente para tentar proteger as pessoas que têm contato com ela? E eu queria só acrescentar que a Fiocruz está desenvolvendo agora um teste rápido que é capaz de detectar variantes do coronavírus. Esse teste já, na verdade, ele já está dando resultado. Ele identifica as mutações das variantes do Brasil, do Reino Unido, da África do Sul, e foi aplicado em um grupo de 500 pessoas. Mas a pessoa faz o exame, essa é uma primeira pergunta, e depois com essas variantes, como é que fica a situação? Então vamos lá, Denise. A primeira coisa é, se alguém na sua casa teve contato com alguém infectado, a gente, o gato subiu no telhado, ou seja, você pode eventualmente ter se infectado com essa pessoa. Então, se você tiver qualquer um desses sintomas que eu estou te falando, dor de cabeça, dor de garganta, uma dor de cabeça, ela é diferente do habitual, a gente ouve isso, tem muita gente que tem dor de cabeça e fala, olha, mas a que eu estou tendo é diferente do que eu sempre tive. Então, se você tiver esses sintomas iniciais, até mesmo uma diarreia, viu, Denise? Às vezes o vírus começa com uma diarreia. Então, até que se prove o contrário, você vai tomar os seus cuidados. Então, você já sabe que algo deve estar acontecendo. Pode ser Covid, pode não ser, mas algo está acontecendo. Então, enquanto você não fizer o seu teste, que normalmente a gente faz lá pelo 3º dia do início dos sintomas, é o melhor momento para fazer o teste do PCR, aquele do cotonete, né? Enquanto você não faz o seu teste, você deve proteger ao máximo com quem você trabalha, com quem você mora, exatamente caso seja positivo, você deixou de disseminar o vírus. A outra situação, Denise, que eu acho que é importante, é alguém, por exemplo, no trabalho, você está aí na rádio e você sabe que alguém positivou para a Covid, ela te avisa, olha, eu positivei e nós trabalhamos juntos ontem. E você está ótima, você fala, bom, e aí, faço teste, não faço teste, como é que eu faço? Então, em média, a gente espera o 8º dia após o contato com essa pessoa, desde que você não tenha nenhum sintoma, para você fazer seu teste. Então, tudo isso são formas da gente evitar que a gente esteja transmitindo o vírus para os outros sem saber e formas que realmente a gente consiga conter a disseminação desse vírus. E em relação às novas variantes, os testes da Fiocruz que você falou, é fundamental a gente fazer essa vigilância genômica, ou seja, fazer uma vigilância para saber se estamos tendo ou não e onde estamos tendo a circulação dessas novas variantes, que a gente já viu que a grande característica dela é a rápida disseminação, é fundamental, porque vídeo que aconteceu no interior de São Paulo, a hora que você vê um número aumentado de variantes, vou dar o exemplo de Araraquara, imediatamente eles fizeram o lockdown. Eles tiveram que ter medidas muito, de fato, mais drásticas para poder conter a disseminação dessa nova variante e cidade nenhuma, em estado nenhum do país está preparado para enfrentar um novo pico de doença com essas novas variantes. Então, o que você tem que fazer nesse momento que você detectou uma nova variante? Conter o máximo possível, mesmo que sejam essas medidas indigestas que, infelizmente, a gente acaba tendo que, às vezes, lançar a mão.
Agora, doutora Rosana, eu quero confirmar. A senhora falou no prazo de 8 dias, quando a pessoa tem contato com alguém que estava doente. Eu já tive já tive algumas ocasiões, assim, infelizmente, de ter tido contato e a recomendação médica foi de 5 a 6 dias. É pouco tempo? Veja bem, os 5, 6 dias é a média em que você vai apresentar o quadro clínico. Então, você teve contato com alguém infectado, tá? Você está clinicamente bem, chega lá no quinto, sexto dia, é mais ou menos o dia que eu vou te falar, Denise, provavelmente no quinto dia que você vai começar com a dor de garganta, com a cefaleia, você vai ter algum quadro clínico que pode estar relacionado com a Covid. Você me ouve? Eu ouço, sumiu a Então tá imagem, bom. mas estou te Então tá ouvindo. bom. Estou te Não, é ouvindo. que estava entrando outra ligação, desculpa. Então vamos lá, vamos só recapitular para a gente finalizar isso daí. Então, se você entrou em contato com alguém, você normalmente no quinto dia pós-contato é que você vai apresentar algum quadro clínico relacionado à Covid-19. Se você não teve nenhum quadro clínico, você permanece assintomática. Por volta do 8º dia é o prazo que a gente recomenda que seja feito o teste pós o contato com alguém infectado. Ficou claro? Ficou claro, porque tem essa recomendação, mas o exame detecta se fizer depois do 6º dia do contato? Ele pode detectar, ele é um pouco precoce, na minha opinião, porque você tem que pensar que você teve o contato, você tem um período de incubação aí de mínimo de 2 dias, que vai até 14 dias, tá certo? Então, você tem um período de incubação mínimo e a partir desse momento que você se infecta, ainda demora uns 3 dias para você ter o exame positivo. Então, você pode surpreender o exame positivo já tão precoce como no quinto dia, como você me falou. Mas, do ponto de vista de ter uma melhor chance de detectar a positividade do teste, eu jogaria um pouquinho mais para frente por causa do período de incubação. Perfeito. E para fecharmos, doutora Rosana, pela sua experiência, a senhora acha que vamos continuar nessa progressão de casos? Porque a gente tem alguns dias em instabilidade, melhora um pouquinho. A senhora acha que há risco de piora dos números, mesmo com essas medidas restritivas que estão sendo adotadas? Olha, eu acho que essas medidas restritivas das 11 horas da noite às 5 horas da manhã, de verdade eu não sei se vai fazer muito impacto isso, né? Lógico, a gente imagina que as grandes aglomerações, festas, etc., não estejam acontecendo. Então, é mais uma maneira do governo tentar restringir mais ainda que isso possa acontecer. Agora, se cada um de nós, eu sei que, Denise, que é duro isso, mas a gente acaba colocando na conta nossa, da pessoa física aqui, de fazer cada um de nós fazer a nossa parte, mas isso é fundamental. Eu acho que essa pandemia veio mostrar para nós que se a gente não tiver uma consciência solidária em relação às medidas básicas, o que está acontecendo no nosso país é uma pandemia muito mais arrastada do que nós vimos em outros países, que conseguiram, no início, medidas mais drásticas, eles tiveram uma redução importante, eles se prepararam mais em termos de compra de vacinas, e agora a gente já está vendo vários países atingindo, 20% da população vacinada e já vendo repercussão positiva disso. Então, eu julgo que o Brasil, lógico, nós temos dificuldades econômicas, dificuldades do tamanho do nosso país, dificuldades do tamanho da nossa população, mas, sem dúvida, até que a gente consiga ter uma vacinação mais efetiva do ponto de vista de quantidade de pessoas vacinadas no nosso país, nós vamos ter que ter, cada um de nós, a consciência individual em prol do coletivo. Perfeito, ouvimos Rosana Richtmann, que é coordenadora de infectologia do Grupo Santa Joana. Doutora Rosana, muito obrigada, uma boa tarde.